Meus irmãos, muito bom dia. Quero dizer da minha profunda alegria por estar com vocês nesses dias. Agradecer ao Lucas pelo convite que me foi feito, certamente em nome de outras pessoas da diretoria desse departamento. E agradecê-lo também pelo esforço feito para que eu pudesse estar aqui com vocês nesses dias, com a finalidade de compartilhar da palavra de Deus com vocês e também desfrutar da comunhão cristã, que é algo preciosíssimo. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e é a primeira vez que eu participo de um evento da AICEB. Eu posso dizer que estou profundamente impactado pelo ânimo, pelo entusiasmo da juventude de vocês, e eu faço votos que Deus preserve a denominação de vocês, assim, animada, entusiasmada e, sobretudo, disposta a servir o nome do Senhor para a sua glória no mundo no qual nós estamos. Meu desejo é que esses 3 dias que vamos passar juntos sejam dias de profundo enriquecimento espiritual para todos nós, trazido certamente não por mim, nem pelo pastor Helder. Nós não temos condições de edificá-los, a não ser como instrumentos de proclamação do Evangelho e da palavra do Senhor. Então, minha oração é que o Evangelho seja proclamado neste lugar e que nós sejamos edificados pelo poder que procede da palavra do Senhor. Eu vou falar a vocês 4 vezes durante todo este evento, todo este congresso, as 2 primeiras agora pela manhã e depois amanhã, de manhã e à noite. E eu vou trabalhar de maneiras diferentes. As 2 palavras de hoje serão palestras mais temáticas. Eu vou caminhar por alguns diferentes textos da Escritura Sagrada, porque eu tenho o objetivo de lançar os fundamentos da nossa discussão, da nossa conversa. Então, o que eu quero fazer nas 2 palestras desta manhã é um pouco assentar o chão, para a gente começar a conversar sobre a temática que foi escolhida, que é a temática da glória de Deus. E a partir da minha terceira palavra, ou na minha terceira e quarta oportunidade, então eu vou trabalhar mais expositivamente, expondo 2 textos bíblicos, 2 textos da palavra do Senhor. Vou marcar o tempo aqui que é importante, né? Eu não posso passar. Ok. Bem, irmãos, o tema escolhido para esse congresso, não é? Para as palestras desse congresso, é uma expressão que é extremamente conhecida de todos nós. Qual é o tema do congresso mesmo? Beleza, nós usamos essa expressão com muita frequência. Dizemos, por exemplo, que nós fomos criados para a glória de Deus. Dizemos que nós fomos salvos para a glória de Deus. E aqueles que estão mais próximos da tradição reformada adoram dizer que nós devemos fazer absolutamente tudo aquilo que nós fazemos para que Deus seja glorificado. Obviamente é algo excelente que um tema teológico se torne comum ou se torne popular entre nós e ele comece a integrar a nossa linguagem comum. É ótimo que a gente fale que a gente faz as coisas para a glória de Deus. Mas eu tenho uma preocupação que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. É que quanto mais uma expressão se torna popular entre nós, maior é o risco de que ela se torne também esvaziada do seu sentido e do seu significado. Popularidade e repetição costumam geralmente vir acompanhadas do risco desse esvaziamento. E aí há então o risco de uma expressão que nós repetimos com tanta frequência se tornar uma espécie de clichê evangélico. Ou seja, algo que a gente diz com frequência, mas que frequentemente a gente não compreende o seu significado.
Esse é um risco para a expressão para a glória de Deus ou para a sua glória. E o objetivo da palestra desta manhã, pelo menos o objetivo inicial, é ajudar-nos a evitar o risco de que essa expressão se torne para nós um mero clichê. E como é que nós vamos fazer isso? Ora, nós vamos fazer isso buscando um entendimento correto do que é a glória de Deus. Nós temos então basicamente duas perguntas para responder nesta manhã. A primeira pergunta é esta: o que é que a Bíblia tem em mente quando ela usa essa expressão tão comum, a glória de Deus? E a segunda pergunta é: qual é o ambiente primário no qual a glória de Deus é manifesta a nós que somos as suas criaturas? Eu quero começar realizando então esse primeiro movimento, primeiro mostrando a você que glória de Deus é um tema absolutamente recorrente em toda a Escritura Sagrada. Eu não vou pedir você para abrir a sua Bíblia agora nesses textos, mas eu vou mencioná-los. Se você quiser anotá-los para dar uma olhada neles depois, faça isso, vai fazer bem para a sua vida espiritual. Em Atos, no capítulo 7, Deus é chamado de o Deus da glória. Essa é a expressão que o autor de Atos usa para se referir a Deus. No Salmo de número 24, esse é um texto mais conhecido, Deus é chamado de o Rei da glória. Em Efésios capítulo 1, uma das pessoas da Trindade, o Pai, é chamado de o Pai da glória. No Salmo de número 19, o salmista Davi diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em Isaías, no capítulo 6, nós lemos que alguns serafins clamavam sobre o trono do Senhor que toda a terra está cheia da sua glória. Em João, no capítulo 1, quando descreve a encarnação, ele diz que nós vimos a glória de Deus encarnada na pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 11, um texto que nós vamos trabalhar ainda hoje durante a manhã, nós lemos que ao Senhor pertence a glória de eternidade a eternidade. Essas são apenas algumas passagens que mostram que o tema da glória de Deus é um tema absolutamente comum em toda a Escritura Sagrada. Mas a nossa pergunta principal é: o que é, afinal de contas, a glória de Deus? Quando a Bíblia fala a respeito ou usa essa expressão, o que ela tem em mente? Quero dizer a vocês, logo de início, que não é fácil definir essa expressão bíblica, glória de Deus. Aliás, um dos teólogos mais afeitos a esse tema no mundo contemporâneo, o pastor batista John Piper, diz que isso acontece porque o conceito de glória de Deus é um conceito mais semelhante ao conceito de beleza do que ao conceito bola de basquete. Isso é John Piper pregando um sermão. E ao definir glória de Deus, ele diz: é difícil definir essa expressão, porque a glória de Deus é um conceito muito mais semelhante ao conceito de beleza do que ao conceito de bola de basquete. Abre aspas para John Piper e você vai entender o paralelo. Ele diz assim: se alguém diz que nunca ouviu falar do jogo de basquete, ou seja, não sabe o que é uma bola de basquete, e pede que você defina o que essa bola é, você não teria grande dificuldade para fazer isso. Você usaria as suas mãos e diria: é uma coisa redonda, que é feita de couro ou de borracha,
tem mais ou menos uns 25 centímetros de diâmetro, que você enche com ar, fazendo essa bola inflar. E você tem então que bater essa bola contra o chão, pode jogar para uma outra pessoa, pode arremessar fazendo com que ela passe por dentro de um aro com uma rede. E se você fizesse isso, diz John Piper, então a pessoa teria uma boa ideia a respeito do que é uma bola de basquete. Mas você não consegue fazer isso com a palavra beleza. Tente definir para as pessoas com palavras a palavra ou o conceito de beleza. Existem algumas palavras, diz o John Piper, que nós usamos não porque nós podemos defini-las com facilidade, mas porque nós podemos vê-las, ou nós podemos experimentá-las. Se nós vemos coisas belas, nós podemos então apontar e dizer: aí está algo que é belo, aí está a beleza. Mas se nós tentamos defini-la com palavras, é muito difícil de fazê-lo. Com a glória de Deus acontece algo semelhante. É muito mais fácil nós percebermos a glória de Deus, nós experimentarmos a glória de Deus, quando nós nos relacionamos com o mundo, sensibilizados pelo Espírito Santo de Deus, do que apresentar uma definição proposicional de glória de Deus. No entanto, a minha tarefa como pregador exige que eu faça isso. Qual é a tarefa de um pregador? É expressar, por meio de palavras, os mistérios de Deus. É uma tarefa meio ingrata, eu sei, mas é a tarefa de um pregador, expressar com palavras os mistérios de Deus. E graças a Deus que nós não temos apenas as nossas palavras para fazer isso. Graças a Deus nós temos a palavra revelada de Deus, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, registrada na Escritura Sagrada, que nos ajuda a expressar os mistérios de Deus, usando as palavras do próprio Deus. E eu acredito que isso é o mais sábio a fazer, para expressar um conceito da palavra de Deus, usar as próprias palavras de Deus. É por isso que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã, inicialmente, para um único versículo que se encontra em Isaías capítulo 6. Abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 6. Mantenha aí o texto aberto, enquanto eu vou dando algumas informações a você do que é que nós encontramos nesta passagem. Quando você abrir a sua Bíblia, você vai se deparar aí no início do capítulo 6, com o relato do chamado do profeta Isaías. Chamado este que se deu em uma visão que Isaías recebeu no ano 778 a.C., quando o trono da nação de Judá ficou desocupado depois da morte do rei Uzias. Quem se lembra como Uzias morreu, se lembra que ele morreu de forma meio vergonhosa, em virtude de ter recebido o juízo de Deus por causa do seu orgulho. Mas o reinado de Uzias havia sido um reinado extremamente próspero, e a morte de um rei próspero tende a trazer um sentimento de insegurança sobre os seus liderados. Esse era o cenário naquela ocasião. O cenário de uma nação insegura em virtude da perda de um reinado próspero. E é nesse contexto que Deus dá ao profeta Isaías uma visão. E qual é o objeto dessa visão? Ele mesmo. Deus mesmo. Deus permite a Isaías vê-lo.
vê-lo no lugar que ele ocupa como rei e senhor de todas as coisas. É como se Deus estivesse dizendo a Isaías: Isaías, você está preocupado porque Uzias deixou o trono. Deixa eu voltar os seus olhos para aquele que reina de verdade. Deixa eu mostrar a você quem é que está governando as coisas que estão acontecendo no mundo. E então Deus volta os olhos de Isaías para ele mesmo. Isaías registra esta visão aqui em Isaías 6, com um tom absolutamente dramático. Depois leia a passagem e você vai ver como é que Isaías se sente esmagado pela presença de Deus, pela visão que ele tem do Senhor nesta ocasião. E ele faz isso registrando com riqueza de detalhes toda a visão que ele teve naquela ocasião. E uma das coisas que ele diz ter visto, aí no versículo 2 e 3, é um grupo de anjos. Ele nomeia especificamente uma classe de anjos, né? Um grupo de serafins que tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles voavam, estavam em volta do trono do Senhor, adorando a Deus e declarando uns aos outros. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que os anjos diziam sobre o trono do Senhor. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero chamar a sua atenção e trabalhar com essas 2 declarações de maneira relativamente detalhada nesta manhã, porque essas palavras dos serafins, elas promovem uma identificação extremamente interessante entre 2 atributos de Deus, e ao fazer isso, nos ajuda a compreender o que é essa expressão que a Bíblia usa com frequência: a glória de Deus. O primeiro atributo ao qual os anjos, os serafins, se referem aqui é o atributo da santidade. Esse é o atributo pelo qual Deus é descrito pelos anjos. Deus é santo. Irmão, sempre que nós nos deparamos com essa expressão, Deus é santo, nós somos imediatamente remetidos à perfeição moral de Deus. Ou seja, nós imaginamos que santidade tem a ver com a pureza do caráter de Deus, tem a ver com a ausência de pecado, a ausência de mal em seu ser. Nós relacionamos o atributo da santidade imediatamente e quase que exclusivamente à dimensão moral. Bem, deixe-me fazer uma leve correção nisso aqui. É óbvio que isso é parte daquilo que a Bíblia está querendo dizer quando diz que Deus é santo. Ela está chamando a nossa atenção para o caráter de Deus, para a pureza moral do ser de Deus. Mas isso não é tudo. Quando a Bíblia usa a expressão Deus é santo, e nós precisamos nos lembrar que santidade é uma palavra que, sobretudo no Antigo Testamento, significa mais literalmente distinção ou separação. Tanto é que no templo do Antigo Testamento existiam não apenas pessoas santas, mas existiam coisas santas, lugares santos. Obviamente, coisas e lugares não podem ser santos na mesma perspectiva moral que pessoas podem ser santas. Quando a Bíblia fala de coisas santas ou lugares santos, ela não está falando de coisas moralmente santas. Ela está falando de coisas separadas, coisas distintas para a realização de algo particular. O que significa que santidade não tem a ver apenas com a dimensão moral, mas tem a ver com outras dimensões. E quando essa palavra
é aplicada a Deus ou usada em relação a Deus, ela significa, ou ela inclui não apenas um sentido moral, mas também um sentido ontológico. Quem gosta um pouquinho de filosofia sabe que eu estou me referindo às coisas que dizem respeito ao próprio ser, à natureza do ser. Dizer que Deus é santo, irmãos, preste atenção nisso, isso é extremamente importante. Significa dizer não apenas que há uma distinção moral entre Deus e nós, mas que há uma distinção ontológica entre Deus e tudo o mais que existe em toda a realidade. Significa dizer, por exemplo, que Deus é eterno, enquanto tudo o mais que existe é temporal. Significa dizer que Deus é autoexistente. Ele sempre existiu. Enquanto tudo o mais que existe teve um começo, é criado. Dizer que Deus é santo significa dizer que Deus é independente. Ele não depende de absolutamente de nada ou ninguém para que seja o que é e faça o que ele deseja fazer, enquanto tudo o mais que existe na realidade subsiste em Deus, depende dele. Dizer que Deus é santo significa dizer que Deus é ilimitado, ele não tem limites, enquanto tudo o mais é limitado. Dizer que Deus é santo significa dizer que Deus é pleno, enquanto tudo mais é parcial e incompleto. Vejam o que os serafins diziam diante do trono do Senhor. Quando eles declaravam a santidade de Deus, o que eles tinham em mente era a grandeza de Deus que o distingue de todas as suas criaturas. Eles tinham em mente, ou tinham em vista a sua pureza moral, sim, mas tinham em vista também a sua eternidade, a sua autoexistência, a sua independência, a sua ausência de limites, a sua plenitude. Todas essas coisas são coisas que estão encapsuladas na expressão santo ou santidade, quando essa expressão é relacionada a Deus. O que os anjos diziam sobre o trono de Deus na visão de Isaías é que Deus é de outra natureza. Deus habita, para usar outra expressão bíblica, em luz inacessível. Ele é aquele que na teologia algumas vezes nós chamamos de o totalmente outro. Ou seja, não há nada na criação que possa ser comparado a Deus. Agora, vejam o que Isaías diz. Ele diz que essa declaração a respeito da santidade de Deus vinha acompanhada de uma outra declaração. Não uma declaração exatamente sobre Deus, mas uma declaração a respeito daquilo que acontece na terra, como uma espécie de consequência de quem Deus é. E a declaração é: toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, nesse ponto há algo curioso. O que há de curioso aqui? Vejam, os anjos não tinham acabado de declarar a santidade de Deus? O mais natural, depois de dizerem que Deus é santo, é que eles dissessem que toda a terra está cheia da sua santidade, certo? Mas não é isso que eles dizem. Eles dizem que toda a terra está cheia da sua glória. O que isso significa? Ora, significa que a santidade de Deus e a glória de Deus são identificadas nessa expressão angelical de adoração que Isaías descreve nesta passagem. O que nos leva à conclusão de que aquilo que a Bíblia chama de
glória de Deus nada mais é do que a expressão da sua santidade. Ou a glória de Deus é a santidade de Deus revelada. A glória de Deus é aquilo que de Deus, que é absolutamente distinto, se pode conhecer, é revelado entre nós, para que nós compreendamos essas coisas, contemplemos a sua grandeza, experimentemos a Deus e aprendamos a nos deleitar nele, para a nossa vida, para a nossa felicidade e para a nossa satisfação. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a somatória dos seus atributos expressa na realidade. É a revelação que Deus dá do seu caráter a nós outros, com a finalidade de que contemplemos esta glória, experimentemos esta glória e nos deleitemos nele por toda a eternidade. E por falar em criaturas, a Bíblia ensina muito claramente que o primeiro ambiente de manifestação da glória de Deus é a criação. Vamos ao Salmo 19? Vamos lá ao Salmo 19? Agora você já tem uma ideia do que é a glória de Deus. Deus é santo. Ele é completamente distinto da realidade criada. Ele é o totalmente outro. Ele é o ilimitado, ele é o perfeito, ele é o eterno. Mas ele revela isso para nós, ele dá a conhecer isso a nós. E esse processo, ou isso que revela Deus para nós, é aquilo que a Bíblia chama de a glória de Deus. Vocês podem ler comigo? Vocês têm todos a mesma versão bíblica? Não? Então vamos evitar a bagunça, deixa que eu vou ler. Salmo 19, versos 1 a 6. E eu quero que você perceba como é que Davi deixa claro aqui que a criação é o ambiente, ou o primeiro ambiente no qual a glória de Deus se manifesta. Davi diz assim, neste texto bastante conhecido de todos nós: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até aos confins do mundo. Aí, no céu, pôs uma tenda para o sol, à noite, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Irmãos, vejam o que o salmista Davi está nos ensinando nesses 6 primeiros versículos do Salmo de número 19. Basicamente, o que Davi está dizendo é que a realidade criada é profética, no sentido de que ela profere um discurso constante e compreensível, que tem como tema, qual é o tema desse discurso? A glória de Deus. A glória de Deus. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Nós vivemos no mundo de Deus, e nós aqui estamos num lugar propício para enxergar o mundo que Deus criou. Diferente de quem vive a princípio como eu lá em São Paulo, naquilo que a gente costuma chamar de a selva de pedras. Nós estamos aqui num lugar propício para olhar para o horizonte e enxergar as coisas que Deus fez. Nós vivemos no mundo de Deus. E o que Davi está dizendo nesta passagem é que
vivendo no mundo de Deus, nós estamos cercados pelas impressões digitais de Deus, que estão impregnadas nas coisas criadas, da mesma forma como as impressões digitais de um pintor, ou seja, as características de um pintor, os traços de um artista se fazem presentes na sua pintura. Se você é um especialista em arte, você não precisa saber que um quadro é de Picasso para diagnosticar que ele o é. Um especialista em arte, ele bate os olhos na pintura e ele diz: isto é um Picasso. Por quê? Porque os traços do pintor, as impressões digitais do pintor se expressam por meio da sua obra. O que Davi está dizendo é que os traços do caráter de Deus, a glória de Deus é vista na realidade que Ele criou. Assim como você percebe os traços de um músico na sua música, de um pintor na sua arte, você pode, se sensibilizado pelo Espírito Santo de Deus, perceber os traços de Deus na realidade que Ele trouxe à existência. Isso é o que Davi está dizendo nesta passagem. E curiosamente, Davi diz que esse é um discurso constante e compreensível. Não há quem não possa perceber ou conhecer isto na realidade criada. Veja que Davi faz questão de dizer que aquilo que impossibilita o entendimento de um discurso na nossa comunicação não está presente no discurso que a natureza faz a respeito da glória de Deus. Davi diz: não há linguagem, não há palavras, dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Eu seria incapaz de comunicar com todas as pessoas ao mesmo tempo um discurso. Primeiro porque eu não falo todos os idiomas. Male falo um ou dois, certo? Male falo um ou dois. E ainda que eu pudesse falar todos os idiomas, eu nunca conseguiria comunicar esta mensagem a todas as pessoas ao mesmo tempo, porque eu só posso falar um idioma de cada vez. O que Davi está dizendo é que a mensagem da criação é acessível a todas as pessoas, porque não há aquilo que impossibilita o entendimento desta mensagem. E o tema dessa mensagem é a grandeza daquele que trouxe a realidade à existência. No Novo Testamento, Paulo vai dizer algo semelhante. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Paulo está dizendo: olha, Deus está irado contra os homens. Por quê? Porque os homens estão suprimindo o conhecimento da verdade. A gente sempre acha que o problema dos ímpios é ignorância, né? Olha o que Paulo está dizendo aqui, não é ignorância, eles sabem que Deus existe. O problema é que eles não querem saber. E então eles suprimem, sufocam o conhecimento que está presente diante dos olhos deles. E a pergunta é: como é que eles sabem que Deus existe? Se eles não creem na Bíblia, se eles não creem na revelação, se eles não foram alcançados pelo Espírito Santo? Veja a continuidade do que Paulo diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, a glória de Deus, os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, a grandeza de Deus,
a distinção de Deus, diz Paulo, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E Paulo termina dizendo: por isso tais homens são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo é: ninguém no dia do juízo poderá chegar diante de Deus e dizer: mas eu nunca ouvi falar, eu não tomei conhecimento a respeito da tua existência. Porque nós estamos diuturnamente debaixo de uma proclamação profética da realidade criada a respeito da existência de um Deus que é infinitamente superior a nós, distinto de nós em poder e glória. Alguma vez você já se perguntou por que existe algo e não nada? Eu sei que isso é pergunta de filósofo, mas de vez em quando a gente também faz pergunta de gente doida, não é? De vez em quando a gente faz também, sobretudo quando as coisas estão ruins para nós. Aí a gente entra para dentro de nós mesmos e começa a se perguntar coisas que a gente nunca se perguntou antes. Se você nunca se perguntou, fique tranquilo, vai chegar a hora em que você vai se perguntar. Afinal de contas, por que existem as coisas e não o nada? Você quer a resposta da Bíblia? Aí está a resposta da Escritura Sagrada. Porque Deus deseja tornar-se conhecido. Essa é a razão pela qual existem as coisas e não o nada. Deus deseja tornar-se conhecido. Frequentemente nós olhamos para a beleza do mundo e nós pensamos na revelação que o mundo faz de Deus como uma espécie de adendo, certo? A gente diz assim: olha, o mundo é bonito em si, e ele é tão bonito que até aponta para aquilo que Deus é. Ou seja, parece que o mundo é dotado de autoexistência, e aí, por existir, ele aponta para aquilo que Deus é. Atenção, deixa eu dizer uma coisa, não esquece isso não. O mundo não revela Deus porque é bonito. O mundo é bonito porque foi criado para revelar Deus. É diferente. Esta é a finalidade com a qual a realidade foi criada. Existe beleza, existe grandeza, existe algo de justiça, existe algo de ordem, porque esta é a finalidade para a qual todas as coisas existem. A realidade não existe por acaso e então, como resultado de existir, faz alguma coisa. A realidade é resultado do desejo de Deus de compartilhar com outros, para além dele mesmo, a experiência mais plena e mais satisfatória que pode existir, da qual ele desfruta por toda a eternidade. Qual é essa experiência? Ele mesmo. É isso mesmo. O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Deleitando-se em si. Pai, Filho e Espírito Santo. Em um eterno vínculo de amor. Adorando-se mutuamente, louvando um ao outro em virtude das suas perfeições. Deus não precisava criar absolutamente nada. Ele era pleno e completo em si mesmo. Às vezes as pessoas dizem: Deus criou o mundo porque Ele queria se relacionar com alguém. Deus já tinha com quem se relacionar antes do mundo ser criado. Deus não é apenas uno, Ele também é múltiplo. Ele é um e três ao mesmo tempo. Já havia relacionamento no ser de Deus antes da realidade vir à existência. O que Deus estava fazendo? Estava desfrutando
daquilo que é a experiência mais plena que alguém pode desfrutar no mundo: Deus. E por que Deus criou a realidade? Porque num ato de graça e amor, Deus desejou fazer aquilo que nós geralmente gostamos de fazer quando experimentamos algo grandioso: compartilhar. A realidade criada é um ato da graça de Deus, por meio da qual Ele compartilha essa experiência eternamente plena que Ele tinha antes das coisas serem criadas. Foi para isso que Deus criou todas as coisas. É por isso que elas expressam o caráter de Deus. E caminhando aqui para o final do nosso primeiro tempo de reflexão, foi para isso também que nós, seres humanos, fomos criados. Irmãos, outra coisa que a Bíblia diz quando o assunto é criação, glória de Deus, é que o homem ocupa um lugar de destaque neste projeto que nós estamos descrevendo aqui. Que projeto? O projeto divino de expressar a sua grandeza por meio da realidade criada. Esse é o projeto eterno de Deus. E o homem ocupa um lugar de destaque nesse projeto. Você se lembra, por exemplo, do que diz o Salmo de número 8? Um salmo que você devia saber de cor. Ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E ele continua, preste atenção nas palavras do salmista: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? O salmista está espantado, ele está olhando para as coisas enormes que existem na criação. Depois ele olha para si, olha para as pessoas ao seu redor, e comparado à grandeza da realidade criada, o homem parece tão pequeno, que ele diz: o que é o homem para que o Senhor se importe com ele? E preste atenção na resposta: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E atenção: e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. E ele termina declarando de novo: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Irmãos, o Salmo 8 deixa muito clara a primazia do ser humano no projeto de Deus. E nisto, ele está simplesmente reverberando o relato da criação, que distingue e destaca o homem entre todas as criaturas. Se você já leu Gênesis 1, você talvez tenha percebido que Gênesis 1 tem um ritmo narrativo. Já perceberam? Versos 11 e 12, nós temos a criação do universo vegetal. Versos 21 e 22, nós temos a criação de peixes e aves. Versos 24 e 25, nós temos criação de animais terrestres. E verso 26, nós temos a criação do homem. Nos versos 11 e 12, a relva, as ervas que dão semente e as árvores frutíferas são criadas segundo
a sua espécie. Nos versos 20 e 21, as criaturas marinhas e as aves são criadas segundo a sua espécie. Nos versos 24 e 25, os animais domésticos e os animais selváticos são criados segundo a sua espécie. Olha o ritmo narrativo que existe em Gênesis 1. Todas as coisas vão sendo criadas segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, até que chega no verso de número 26 e uma quebra imediata acontece. Quando o homem é criado, não segundo a sua espécie, mas segundo a imagem e semelhança de Deus. Essa é uma forte declaração da primazia do homem e do lugar de destaque que nós ocupamos nesse projeto divino de revelar e compartilhar a sua glória. Primazia que está relacionada basicamente a três coisas, diretamente ligadas àquilo que a teologia bíblica tem chamado de mandatos criacionais. Já ouviram falar desses mandatos? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O que eu estou dizendo é que a primazia do homem na realidade criada enquanto criatura divina tem a ver ou está relacionada a esses três mandatos. De que maneira? E com isso eu encerro a minha primeira fala nessa manhã. Em primeiro lugar, o homem é o ser com quem Deus decidiu compartilhar a experiência da sua glória. Eu disse que a criação é um ato da graça de Deus, de compartilhamento. A pergunta é: compartilhamento com quem? Se apenas Ele existia antes de todas as coisas serem criadas. Com uma das criaturas, o homem, que exatamente por ser criado à imagem e semelhança de Deus, é o único capaz desse tipo de experiência. Você já parou para pensar o quanto você é privilegiado? Você foi criado com uma capacidade que nenhum outro ser tem, que é a capacidade de perceber e experimentar a glória de Deus. Nenhum outro ser tem essa capacidade. Apenas nós, que fomos criados à imagem e semelhança dele. Quando Deus nos criou, Ele nos fez. Ele fez o ser com quem Ele desejava compartilhar a mais profunda experiência que Ele experimentara ao longo de toda a eternidade. A experiência de si mesmo. E às vezes a gente troca essas coisas por dinheiro, essa experiência por dinheiro, bem material, um prazer afetivo, uma noite de loucura. Deus quer compartilhar conosco Ele mesmo, a plenitude da sua glória. Mas isso é assunto para depois. O homem é o ser com quem Deus deseja compartilhar a experiência da sua glória. É por isso que Deus deu ao homem um mandato espiritual. Lembra? Ele disse: olha, eu vou descansar e eu quero ter um dia de relacionamento exclusivo com você. A primeira coisa que você foi chamado para fazer é cultivar um relacionamento profundo com o Deus que te criou à sua imagem e semelhança. Agora, não é apenas isso. Entre os seres criados, o homem é o ser habilitado a expressar a glória de Deus
da maneira mais nítida. O homem não é apenas o ser com quem Deus compartilha a experiência da sua glória, mas ele é o ser capaz de expressar a glória de Deus da maneira mais nítida. Eu disse antes que toda a criação está repleta das impressões digitais de Deus, não disse? Eu disse que é como se a criação fosse uma pintura, Deus fosse o pintor que nela coloca os seus traços. A criação é a pintura de uma paisagem, certo? O homem é a pintura de um autorretrato. Quando Deus criou o homem, Ele não estava só criando uma paisagem, pintando uma paisagem. Ele estava pintando o seu autorretrato. Imagem e semelhança de Deus. Sabe o que isso significa? Que você não foi criado só para receber da glória de Deus. Você foi criado para expressar a glória de Deus, espelhar a glória de Deus, e você pode fazer isso como nenhum outro ser pode fazer. E com isso tem a ver o mandato social. Vocês acham que aquela ordem, sede fecundos e enchei a terra, era apenas saiam fazendo filhos? Não, é claro, fazer filhos está envolvido, mas encher a terra é encher a terra de quê? Do que é que a terra estará cheia quando todas as coisas forem consumadas? Da glória de Deus. Quem somos nós? Imagem e semelhança de Deus. Quando nós nos procriamos e enchemos a terra, o que nós estamos fazendo? Enchendo a terra com a glória de Deus. O mandato social tem a ver com isso, com povoar a terra, até que cada canto desse planeta criado por Deus tenha um ser, a sua imagem e semelhança, que expresse a sua glória e grandeza. Você foi criado para receber a glória de Deus, mas foi criado para expressar a glória de Deus. Mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. Finalmente, o homem é o ser que tem o potencial de conduzir a criação a um estado de maturidade, no qual a expressão da glória de Deus é mais rica. Pensa assim, Deus criou um jardim, certo? E nesse jardim estava cheio de coisas em potencial, cheio de sementes. E Deus deu ao homem a seguinte ordem: guarde e atenção, cultive o jardim. Cultivar significa descobrir as potencialidades que Deus colocou lá e criar coisas novas que levem a criação a expressar a grandeza do Redentor. Pense na grandiosidade da medicina, da engenharia, da arquitetura, da música, da tecnologia. Todas essas coisas são criações humanas a partir das potencialidades dadas por Deus, fruto de ser o homem criado à sua imagem e semelhança. Como Deus é criador, o homem é criativo, de modo que quando tudo estiver consumado, ao invés de descer do céu um jardim, descerá do céu uma cidade. Olha o processo de civilização aí. Deus plantou um jardim, mas nós viveremos eternamente em uma cidade.
porque Deus nos criou com esta finalidade de descobrir as potencialidades da criação e desenvolvê-la, para que ela proclame de maneira mais nítida, como ela foi criada para proclamar, a glória e a grandeza do nosso Redentor. Alguma vez você já se perguntou por que você existe? Já se perguntou? Por que eu existo? Aí está a resposta bíblica para você. Como tudo mais, você existe para a glória de Deus. E a pergunta é: o que isso significa? 3 coisas: relacionar-se com Deus, funcionar como um espelho refletor por meio do qual as perfeições de Deus são contempladas e experimentadas por aqueles que estão ao seu redor, e contribuir para que a criação atinja a sua maturidade e expresse com maior profundidade a glória do Criador. Culto, sociedade e cultura. As 3 coisas para as quais nós fomos criados, com a finalidade de, através dessas coisas, expressar a grandeza ou a glória daquele que nos trouxe à existência. Seria tão bom se tudo continuasse como foi criado. Uma pena que não foi assim. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.